trazendo mais uma entrevista aqui no nosso Conexão Regional. Depois o Pajé volta, viu, Rodrigo? O Pajé tá de olho, tá vendo tudo. Tá vendo tudo aqui em toda a região. Rafael. 8h21 na programação da Guarabira FM. Temos a satisfação, Martins, de trazer mais saúde, porque sempre é uma preocupação nossa, né? De destacar as especialidades, os profissionais que vêm trazendo informações, e Guarabira, que já é um celeiro para toda a região de bons atendimentos, de profissionais que realmente têm uma excelência no trato com os seus clientes, seus pacientes. E nós temos a satisfação hoje de conhecer a fisioterapeuta, doutora Flávia Lucena, né? Que é fisioterapeuta respiratória. Quando nós falamos sobre neonatal, quando nós falamos dessa especialidade, muitas pessoas perguntaram o que era isso, porque não estavam acostumadas, né? Só ouviu falar do modo anterior, do modo mais tradicional. Nós vamos explicar e tirar todas essas dúvidas hoje e fazer uma apresentação do trabalho que Flávia está fazendo aqui em Guarabira. Ela já faz um trabalho na capital, né? Em João Pessoa, que tem uma carteira de clientes lá, mas agora também em Guarabira. Bom dia, Flávia, é um prazer muito grande recebê-la nesta manhã na Guarabira FM. Bom dia, Rafael, satisfação estar aqui, agradeço desde já o espaço a todos que fazem o Correio da Manhã, e eu venho hoje apresentar um pouquinho do meu trabalho, que há 5 anos eu atuo na cidade de João Pessoa, nessa área. E agora eu tenho a satisfação de trazer o meu trabalho para Guarabira, para cuidar dos pequenos de Guarabira. Muito bom. Eu quero transmitir um abraço para a família de Flávia. É lá de Alagoinha, né? Você é natural de lá? Isso. Sim, como é o nome da sua mamãe? Nete. Dona Nete é ouvinte nossa, tá ouvindo, né? Dona Nete, um abraço para a senhora, viu? Para toda a sua família, a gente fica feliz. Flávia, apresenta um pouco da tua história, da tua carreira, né, profissional, como foi, para que as pessoas possam também conhecer tua formação, tua base teórica também. Eu me formei no Centro Universitário de João Pessoa, no UNIP, em 2020, final de 2020, e logo em seguida eu entrei numa pós-graduação que é mais prática, né? Que é o programa de residência multiprofissional do Hospital Universitário. Então eu passei 2 anos fazendo residência dentro de um hospital, fazendo uma pós-graduação dentro de um hospital, e foi minha base para poder fazer o que eu faço hoje com tanta clareza, assim, né? E aí, depois disso, eu comecei a atuar com a fisioterapia respiratória infantil ambulatorial. Então, há 2 anos de residência dentro do hospital, mais 3 anos de atuação com fisioterapia respiratória infantil. Agora, qual é a grande diferença dessa especialidade, que me parece ser a sua grande paixão, né? Sim. Você fala com muita alegria, com muito orgulho sobre essa especialidade. O que é que muda em relação ao que a gente conhece da fisioterapia tradicional, remota, como a gente chama? A fisioterapia motora, ela atua a parte infantil, né? Com atraso de desenvolvimento, com crianças atípicas que precisam, né, desse estímulo a mais, a parte de torcicolo congênito, enfim, é uma gama de área imensa. E a fisioterapia respiratória, eu digo que é o oposto, né, da fisioterapia motora. A gente atua com o sistema respiratório, mas uma une a outra. Porque se um bebê, uma criança, ele não respira bem, ele não se desenvolve bem. Ele não dorme bem, ele não se alimenta bem, consequentemente, ele não desenvolve bem. Então, a gente une uma à outra. Então, a gente cuida do sistema respiratório, do sistema pulmonar, para fazer esse bebê respirar melhor, consequentemente, se desenvolver melhor. Interessante. Quando é que eu vou saber, doutora Flávia, que eu preciso do seu trabalho? Quando é que o pai, a mãe, a avô que está acompanhando a gente agora vai... eu preciso falar com essa fisioterapeuta. Quando o bebê ele apresenta patologias que acometem o sistema respiratório, como pneumonia, bronquiolite, asma, muita criança hoje com quadros asmáticos, e também as gripes, os resfriados, as alergias. Então,
esses pacientes que apresentam tosse, congestão nasal, ou os que estão um pouco mais graves, com bronquiolite, pneumonia, eles vêm pra gente ou por encaminhamento médico ou de livre demanda, porque somos profissionais de primeiro contato, então não necessariamente há a necessidade desse encaminhamento. Porém, a gente trabalha muito em conjunto com pediatra, com otorrino, com alergologista e pneumologista. Então, a gente recebe paciente dessas 4 especialidades. Principalmente pediatra, né? Criança adoece, o pai leva para o pediatra. Mas a gente recebe dessas 4 especialidades ou livre demanda. Bebê começou a adoecer, criança começou a adoecer, a mãe, vou para fisioterapia respiratória. Muito bom. Você falou de respiração ser fundamental para o desenvolvimento. Eu fiquei curioso. O papai e a mamãe que está me acompanhando agora, que está olhando para o seu filho nesse momento, será que o filho respira direito, corretamente? Será que está tudo bem? Será que está entupido? Diz que não passa, acha que é uma coisa estranha e percebe à noite alguma coisa diferente. Eu queria que Flávia explicasse melhor essa questão da respiração ser tão importante assim. Tem muitos casos, Rafael, que o pai já chega para mim dizendo assim, à noite a criança, às vezes nem tá gripado, nem tá resfriado, mas o pai chega para mim e diz assim, à noite essa criança apresenta um ronco, apresenta uma dificuldade, uma tosse. A fisioterapia pode sim atuar em cima disso para melhorar e para dar mais conforto a essa criança. E aos pais também, né? Se uma criança não dorme bem, consequentemente, os pais também não dormem bem. Eu recebo muitas mães, pais que chegam pra mim e falam assim, socorro, Flávia, 3 noites que eu não durmo. Então, assim, né? É fundamental pra melhora mesmo desses quadros, desses pacientes. Uma pergunta, é normal uma criança roncar, Rodrigo? Tem gente que já me para, meu menino ronca demais. É normal, pelo amor de Deus, eu estava observando e ele estava roncando. Até que idade isso é admissível? Está errado? Eu não entendo. Não é normal uma criança roncar. Pode ter N fatores. Se trouxer, né, trazendo a criança para a fisioterapia, a gente vai ver e a gente atua em cima do excesso de secreção, se for isso que está causando o ronco. Às vezes é um aumento de adenoide, às vezes é uma apneia do sono, e isso em conjunto com algumas especialidades médicas, otorrino, um alergo, a gente consegue tratar. Normalmente, em alguns casos, só a fisioterapia resolve, em outros casos a gente precisa estar em conjunto e alinhado com os médicos. Agora, doutora, me diga uma coisa, isso por muitos anos, uma criança que ronca, que vai crescendo, vai ficando adolescente e tal, e continua, chega na fase adulta, quais são os prejuízos de você não fazer nada? Deixar a si mesmo, se acostumar? Pode trazer problemas respiratórios mesmo, esforço respiratório, né? Às vezes a musculatura acaba cansando, você usa músculos que não são para ser usados e atrapalha muito o sono, né? A questão do sono sem qualidade. Muito bem. Rodrigo, tem dúvidas? Fazer a pergunta, aquela consulta 0800. Vamos lá, aproveita. Minha menina tem 3 anos, a Celine, ela tá abandonando a chupeta. Mas eu tô percebendo que à noite ela tá dormindo com a boquinha aberta. Isso atrapalha? Atrapalha sim. Pronto, vamos lá. Já resolveu o problema. O que é que acontece? Ela com a boca aberta não era pra ter visto que a chupeta, ela respira pelo nariz, né? Quando ela chupa a chupeta, ela respira pelo nariz. Porém, precisa de uma avaliação pra gente ver o que é que tá obstruindo pra ela tá respirando com a boquinha aberta. Pode ser, como eu falei anteriormente, né? Um aumento de adenoide, pode ser um acúmulozinho de secreção. Isso aí a gente precisaria avaliar realmente o que seria. Aquela lavagem nasal com soro resolve alguma das vezes? Resolve sim. Temos uma linha de profissionais médicos que não gostam e não indicam a lavagem nasal, né? A gente tem 2 linhas de pensamento. Uma linha que não quero lavagem nasal, não oriento, e outra linha que
oriente. E eu entro nessa linha de que orienta. Não sou a favor de você estar lá, mexendo no nariz da criança, sem a criança ter nada. Porém, mesmo a criança estando bem, pelo menos uma vez no dia, é indicado que faça a lavagem nasal. E a criança estando em algum quadro respiratório, aí é quantas vezes for necessário durante o dia. Se for necessário lavar o nariz 10 vezes, a gente vai lavar o nariz 10 vezes para dar conforto a essa criança. A criança gosta? Nem sempre. Gosta não. Mas Via de regra, não. É necessário fazer, visto a melhora da criança, né? Agora, Rafael, a dúvida é, tem algum exercício, tem algo que o pessoal pode estar fazendo em casa? Porque, lógico que vai ter que procurar, cada caso é um caso para poder estar analisando, mas tem algo que o pessoal possa estar fazendo em casa nesse exato momento? Algo já para tentar amenizar a situação? A orientação é a lavagem nasal. O mais que tem só um profissional que consegue fazer são os manuseios, né, as manobras, os aparelhos específicos que a gente usa para cada caso. Eu não tenho como dizer assim, faça isso, porque nem tudo vai ser igual para toda criança. Então vai depender do caso, da avaliação. A lavagem nasal é primordial, porém é necessário uma avaliação para a gente poder fazer exatamente o que a criança está precisando. Vamos lá, outra pergunta aqui, que lógico, Rafael, quando a gente sabe que tem muitos casos, o pessoal que engasga. A criança se engasgou. E ali vai a questão respiratória vai estar envolvendo ali, eu acho que é a parte primordial da situação. Aí, doutora, o que os pais podem estar fazendo até o antes para evitar? Eu vou fazer o antes, o durante e o depois. Porque, logicamente, depois que passou por aquela situação, a criança vai sentir um desconforto, os pais também vão ficar com aquele desespero todo. Vamos lá, vamos orientar esses papais. Recebo muito pós de engasgo, porque o que é que acontece? O engasgo, nós temos, né, o esôfago e a traqueia, bem pertinho um do outro. E o que é que acontece? Não fecha direitinho a estrutura que é para fechar e a comida ela vai para o lugar errado. Ao invés de ir para o esôfago, ela desce pela traqueia e aí vai para o pulmão. Então, o problema é broncoaspiração. Engasgou, o risco de broncoaspiração e aí vai levar a uma pneumonia broncoaspirativa. É tanto que quando os pais chegam para mim com relato de engasgo, a minha orientação é: observe as próximas 72 horas. São cruciais. Febre e um raio-x após 72 horas, pra gente ver como é que tá esse pulmão, se a criança broncoaspirou ou não. Rodrigo, gostou, né? Eu gostei. Pois Já tirar as dúvidas aqui, aproveitar. Vá tirando. 0800. Aproveitar. Ô, doutora, pronto, minha criança Mais. também. Vamos Aproveita, lá, vamos para as aproveita. perguntas. Aproveite. É a pergunta do povo. É a pergunta do povo. Doutora, minha menina, eu vou ser o exemplo de casa. Ela se engasga muito. Tem alguma coisa que pode ser feita? Porque eu não sei se é uma frescurinha dela, como diz o popular, ou não tá gostando do alimento, ou se muitas vezes é algo que possa estar obstruindo de verdade, porque ela tá comendo ali, aí depois ela como se fosse querendo voltar o alimento, é porque tá grande, tá pequeno, ou tem algum problema? Qual a idade da criança? 3 anos. Tá. Pode ser uma falta de coordenação, respiração, deglutição. Isso aí a gente atua junto com o fono, que vai pegar essa parte de disfagia, de coordenar esse movimento, né? Para ela saber a hora de respirar, a hora de engolir o alimento. Muitas vezes é isso. Vai engolir e respira na hora. Então o alimento vai para o lugar errado. Isso pode ser adulto também, né? Pode sim. Ó, tá vendo aí, Rafael? Tem gente que não sabe, não tá comendo demais, não quer comer muito Não, rápido. Rodrigo, via de regra, a gente não sabe nem comer. Nem mastigar a gente sabe. E o povo agora ansioso? É uma pressa pra terminar. Tem um menino aqui que é um prato de cuscuz assim, de uma vez só. Eu não sei o que é aquilo, não. Eu não sei o que é aquilo também. Encontrei um cidadão que é um recorte aqui da entrevista, viu, doutor? Não tem nada a ver com a sua entrevista. Mas é um parêntese. Encontrei um cidadão essa semana que disse: rapaz, eu me vi como um porco. Quando eu me percebi, eu não tava comendo apressado, não. Tava horrível. Nem respirar. Não dá tempo. Não é uma coisa absurda. Enfim, o povo não sabe mais comer, o povo, enfim, não sabe dormir. No celular. Desaprendeu tudo. Comendo no celular. Não sabe nem o que tá comendo. A verdade é essa. A gente não tem mais o cheiro, o sentir, o mastigar, o engolir com calma. É uma coisa absurda. E você observa também ao redor, Rodrigo, que a mesa tá toda suja. É uma coisa, é a camisa, enfim.
A gente precisa organizar a vida, viu, Rodrigo? Porque tá demais. Tá difícil, doutora. O negócio é sério. Agora, de criança, já de pequeno, já começa desse nível, doutora? Porque tem criança que tá comendo, mas o pai coloca o celular para distrair. A criança tá comendo, mas é aquela agonia. Você percebe que é uma coisa muito descoordenada. E a tendência desse ambiente é a pessoa, se não tiver uma intervenção agora, já pequeno, de criança, Rodrigo, isso serve para você que é pai de criança pequena, termos adultos ainda piores, né, doutora? Porque com o tempo vai piorar. Exatamente. Se engasgando por tudo. Não preste atenção no que tá fazendo, né? Às vezes, eu até brinco assim, a criança erra a boca, porque tá tão concentrada no celular que não tá acerta nem para levar, né, o alimento à boca. Então, tem adulto que tá errando também, doutora. Tem sim, com certeza. Mas a gente deve evitar, né, a tela o máximo possível e principalmente na hora de comer, né? Sempre digo, a hora da comida é sagrada. Então, não tem pra que estar com a tela na frente da criança. A criança vai atrapalhar ali, vai acabar realmente acontecendo algo pior, né? A criança engasga, broncoaspira, faz uma pneumonia, precisa internar. E aí, por conta de uma tela, né, que a gente não consegue tirar 10 minutos pra criança comer. Então, a gente precisa rever algumas coisas. É verdade. É porque nós estamos partindo do princípio que tudo é urgência. E não é. Não é urgência. E esse é um problema, porque de criança a gente já está assim, como adulto é horrível. É uma luta pra gente aqui fazer um lanche que não tem uma ligação no meio, porque tem que ser atendida. Quem é que tá morrendo, a verdade é essa? Não tem ninguém morrendo. Mas a gente acha que tudo é urgência, é pra ontem. Tudo é pra ontem. Não dá. Bom, mas vamos aos elogios, doutora. Adriano escreveu aqui: Alagoinha, cidade pequena, mas tem pepitas de ouro. Pessoas de sucesso. A doutora Flávia é um sucesso, é um caso de sucesso, né? O Adriano certamente está muito orgulhoso porque a Alagoinha tem essas joias. Obrigada, Adriano, pela audiência. Isso é muito bom. Bom, mas voltando aqui ao tema, que é muito importante a gente perceber, doutora, a gente tem visto também pais que dizem assim: eu acho que meu menino não tá andando direito, eu acho que não pisa direito, acho que é na ponta do pé, eu acho que devia... Não é, Rodrigo? Tem esses casos. Rapaz, Celine não dá nada, né? Celine dá o programa todinho. Dá o programa todinho. Essa menina dá um trabalho. É ponta de pé também, é? Não, até os 2 anos ela andava na pontinha de pé. Aí depois se ajeitou-se. Foi, né? Se ajeitou direitinho, foi. Mas até os 2 anos andava na pontinha do pé. Aí o pai fica agoniado. O que é isso? O que é que tá acontecendo, né? Tropeça, cai por qualquer coisa, parece que não tem firmeza. Observa aquela sandália que sempre quebra de um lado mais que o outro, né? O varejão dos calçados sabe que é isso. O piso errado, enfim. E muitas pessoas começam a ter essas preocupações, né? Aí isso vai se acumulando, doutora, na comida, no mastigar, no deglutir, no dormir, né? Não dorme bem, não respira bem. E tudo isso parte de uma avaliação. A entrevista, ela é uma prestação de serviço de utilidade pública, mas não supera o consultório, a clínica, né? Tá lá, vê, porque às vezes o pai leva uma demanda que aparentemente é aquela observação inicial, mas lá a senhora consegue ver muito mais, consegue perceber muito mais. Acho que a senhora já acompanha casos assim, que foi apresentado X ou Y, porque geralmente o pai faz logo uma pesquisa de Google, né? De ChatGPT, já vai com todo o diagnóstico lá presente, quando chega lá, eita, não era isso não. Exatamente. É muito importante, né, que tenha a avaliação do profissional e tenha a avaliação do profissional especializado na área, porque é uma área muito específica, é algo muito específico. Então, a importância de você procurar um profissional que realmente seja especialista naquilo faz total diferença. Um parêntese também, Rafael, é a questão das crianças atípicas, que nós também atendemos. Fazemos um acompanhamento com essas crianças. Criança atípica, né? Uma criança que tem alguma patologia neurológica, alguma síndrome. São crianças que têm deformidades de caixa torácica, na maioria das vezes, e tem fraqueza de musculatura respiratória. Então, isso faz com que, além da imunidade mais baixa.
Então, isso faz com que essas crianças internem mais fácil, adoeçam mais fácil e internem mais fácil. Então, a gente também faz esse acompanhamento, mesmo não estando na agudização do quadro, mesmo a criança não estando doente naquele momento, gripada, resfriada naquele momento, mas a gente faz também esse acompanhamento com as crianças atípicas para melhorar essa mecânica ventilatória e eles... eu acompanho crianças atípicas, né? Acompanhava lá em João Pessoa e diminui assim 80% as internações. São crianças que internam muito e com esse acompanhamento eles internam bem menos. Coisa boa. Eu vou abrir um outro parênteses aqui, viu, doutora? Nós também não sabemos respirar. É outro problema. É outro problema. Porque, por exemplo, a criança, eu queria até que a senhora falasse sobre isso, porque às vezes, Martins, por exemplo, que é o decano aqui, com o tempo, doutor, a gente nasce respirando de um jeito, com o tempo a gente vai ficando adulto, parece que vai perdendo a respiração. Aquela respiração só do peito, só daqui de cima. Aí a gente chega para uma pessoa e diz assim, falta o ar, falta o fôlego, o que é que está acontecendo? A gente não sabe respirar também, doutora. Então, eu queria que a senhora dissesse, como é a respiração correta? Criança, a gente observa que começa de um jeito, depois a gente vai ficando mais velho, vai desaprendendo, vai ficando tudo mais acelerado, aí diz assim, faltou o fôlego, puxou todinho, mas vê só a metade. Como é que é, doutora? Porque tem o diafragma, explica pra gente. Exatamente. Já tem uma grande diferença entre a respiração da criança e do adulto, porque a criança ela só vai ter o sistema respiratório completamente formado aos 7 anos. Então, ela tende a respirar mais rápido e respirar... os bebezinhos, né, mais pelo nariz, não conseguem respirar pela boca. Então, eles têm uma respiração um pouco diferente. Conforme vai passando o tempo que esse sistema respiratório vai se formando, essa frequência respiratória ela vai diminuindo para não cansar. Uma criança para ela cansar mais que um adulto, porque ela respira mais rápido. Mas é o inverso, né? O adulto ele tem cansado mais pelo fato dele não saber para onde jogar o ar. Então, a partir do momento que a gente precisa de mais fôlego, a gente enche pulmão. Puxa o ar, enche pulmão. O que é que acontece normalmente? As pessoas respiram com a barriga, aí enche a barriga. Então, vai faltar ar mais rápido. O ar, ele vai embora, né? Mais rápido. Você não consegue controlar tanto como quando você puxa e consegue encher lá todo o pulmão. Muito bem. Então, respirar é muito importante. Inclusive, hoje em dia, doutora, a gente tem... principalmente nas técnicas de meditação, nas técnicas de intervenção para as ansiedades, é ensinado o povo a respirar. E é muito importante que aquelas velhas técnicas, né? Respire fundo antes de responder. Puxa pelo nariz, solta pela boca. Para as crianças cheira a flor, sopra a vela. Isso, mas a gente tem que ensinar isso para adulto também, né? Porque às vezes o adulto não sabe, ele se perdeu no tempo, né? E é até bom para controle de ansiedade, Rafael. Muito. A respiração, ela é de extrema importância no meio de uma crise de ansiedade para esse controle mesmo de ansiedade. Então, assim, a gente vê que a gente precisa saber respirar para comer, para controlar uma ansiedade, para dormir. A gente precisa ter... É primordial. Por isso que eu digo, né? Sem uma respiração boa, não há um desenvolvimento legal. É verdade, porque são coisas muito básicas. Deus nos fez assim, para respirar. Só que com o tempo a gente vai descartando isso, porque as coisas vão acontecendo tão no automático que a gente não percebe. E a gente pode já como criança, aí entra a sua área de novo, já educar as nossas crianças, que em alguns momentos elas podem respirar para resolver, para decidir, para saber se é bom, para dar uma resposta, para pensar melhor nas provas, nas tarefinhas, nas apresentações. Então, já desde criança, doutora, é muito importante esse trabalho. Nós podemos começar a dizer, respiração é para estar a seu favor, vai te ajudar. Então, em alguns momentos é fundamental. Aliás, a vida, né? A vida é respirar, né?
Então vamos educar Exatamente. nossas crianças para que sejam adultos melhores resolvidos. Exatamente. Isso é muito bom. Bom, eu quero dizer que a doutora atende em Guarabira. Quem está nesse momento nos acompanhando, que ficou aí curioso, e assim como o Rodrigo já está pretendendo fazer uma consulta, uma avaliação para resolver o problema do ronco, para resolver o problema da respiração, daquele engasgo que está mal explicado, né? Estou esperando Celine no consultório, viu, Rodrigo? Exatamente. Porque ela já sabe já o nome, já. Ô, Celine, entre. Exatamente. Mas a Flávia tem muito, pelo o jeito, né? Tem muita habilidade. E isso é muito bom, porque tem que causar empatia, né, Rodrigo? Tem que ter uma relação, porque senão a criança não vai. Tem jeito de Não quem vai. gosta de criança. É. Exato. Tem que gostar. Tem que gostar. Tem que gostar. gostar. Geralmente eles se irritam, principalmente menorzinhos, né? Se irritam, choram muito. Os pais já chegam assustados. Ah, vai chorar, a criança vai chorar. Chama tia Flávia. Sim. Tia Flávia. Tia Flávia. Tem que ter todo um Tem contexto. que ter todo assim. um contexto, tem que incluir a criança ali, explicar para a criança, porque também não é fácil, né? Um ambiente novo, vai chegar e vai encontrar o profissional de máscara, de touca, então já de cara já assusta. Eu particularmente uso um monte de roupa colorida para tentar chamar a atenção. O lúdico tem que estar presente, tem que né? estar presente. Para entrar no mundo infantil, senão eles não aderem, né? Exatamente. E aí volta, né, para a importância do profissional capacitado, né, especializado, que vai trazer essa humanização e esse acolhimento para o atendimento. E não só para a criança, porque eu sempre digo que quem atende pediatria não atende só a criança, a gente atende a família. Chega uma mãe desesperada com a criança interna, mas não interna. Então, assim, a gente não atende a criança, só a criança, a gente atende a família. É verdade. E não tem coisa para cortar e partir o coração mais de um pai e de uma mãe, né? Do que uma criança doente que precisa, que ali está o indefeso, né? Está o inocente, está precisando dos adultos, né? Então isso é fundamental. Então, Rodrigo, pode agendar, viu? Para você já fazer a experiência com Celine e levar para resolver todas essas demandas aí que a doutora Flávia Lucena, fisioterapeuta respiratória, neonatal, pediátrica, enfim, está para te ajudar. Em Guarabira, onde é que a senhora atende? Explica aí. Vou atender no Instituto Oral Face, ali no Empresarial Cavalcante, em frente ao posto Frei Damião, na sala 22. No Instagram, né? Flávia Lucena Físio. Entra em contato, tem WhatsApp. Vou explicar tudo direitinho. Minha equipe está pronta para atender todo mundo e passar, né, todas as informações direitinho. Como é que ele encontra nas redes sociais? Como é que a gente encontra você? O Instagram, Flávia Lucena Físio. Pronto. Flávia Lucena Físio. Lá você vai ter várias informações, inclusive o link lá para agendar, né? Isso. Pronto. Quem está acompanhando a gente pelas redes sociais agora, na live também, que é da Grande João Pessoa, daquela região, ela também já tem lá uma vivência e uma clientela lá em João Pessoa também. Atende onde? Exatamente. Eu parei migrando. de atender lá para poder vir atender aqui. Vai ficar só aqui, Vou ficar só aqui. Então o pessoal de João Pessoa tem que vir para cá. Exatamente. Inclusive, tenho pacientes daqui de perto que vão para mim lá. De Sapé, não sei se ela está acompanhando, mas tenho Julinha, que acompanho desde os 4 meses, morava em João Pessoa, veio morar em Sapé, e mesmo assim, quando adoece, os pais entram em contato comigo, Flávia, estou levando Júlia, e iam para João Pessoa, agora estou mais pertinho deles, estão vindo e pra cá. Vão trazer para Guarabira. Oh, coisa boa, ficou mais perto, né? E aqui é melhor para tudo, para estacionar, para entrar na cidade e sair é ótimo. Bom, então procure, Flávia Lucena é fisioterapeuta, filha da nossa região, de Alagoinha, teve uma experiência muito exitosa em João Pessoa e agora está voltando, vai viver melhor, viu? Vai viver melhor aqui. Sim, aqui com qualidade certeza. de vida aqui incomparável. Incomparável, né? Muito bom, essa região é maravilhosa. Então é uma prata da casa, com experiência, com know-how. Então você pode levar a sua criança e ficar tranquilo, porque está em boas mãos. É parceira nossa aqui da rádio, então nós recomendamos e informamos. No Empresarial Cavalcante, em frente ao posto Frei Damião, ali nas imediações do Shopping da Luz, é fácil de localizar, sala 22. Isso. E você pode já fazer agendamentos, porque os horários são... Inicialmente, sábado e segunda, o dia inteiro. Sábado e segunda o dia todo. E vale lembrar, Rafael, que é importante agendar.
Porque pode ser que o pai tente ir lá e quando chegue eu não tenha vaga, ou eu não esteja, né? Porque como não tem agendamento, pode ser que vá embora mais cedo, né? Quando os agendamentos só vão até um certo horário, acabou ali, a gente vai embora, eu vou embora junto com a minha equipe. Não é um plantão, né? Não Por é, agendamento, exatamente, hora não marcada. é um plantão, então é horário marcado. Pode ser que chegue também, a demanda esteja alta já, os horários completos, e aí vai chegar lá. Eu normalmente não deixo o paciente meu voltar. Eu dou um jeito de encaixar estando lá, mas corro o risco de chegar e eu não estar também. Então é importante que esse agendamento seja feito. Muito bem. Flávia Lucena, fisioterapeuta, ocupa o que eu chamo do principal cargo da sociedade moderna, que é de ser humano. Não adianta diploma, especialização, nada, se não é humanizado. Não adianta. Isso a gente tem batido muito na tecla. O que é que faz a diferença hoje na sociedade atual é a gente encontrar profissionais que tenham atendimento humanizado, individualizado, pensado da maneira que a pessoa, entrando nesse mundo do paciente. Não adianta. Os títulos, gente, são alguns detalhes importantes, teóricos, práticos, que ajudam o profissional a ter essa bagagem, que é muito importante. Mas se não for humano, de nada serve. Porque afinal de contas a gente trata humano. Então, com as suas demandas, com as suas limitações, com as suas dificuldades de entender, de a gente entrar naquele mundo e ajudar. Aí sim, depois vem a técnica e tudo isso. Então, muito bom, Flávia. Parabéns pelo seu trabalho, as pessoas que comentaram, né, que deram força, que lhe conhecem já, né? E espero que possamos anunciar vários e vários anos o seu sucesso, porque a região precisa. Acho que você acertou. É uma especialidade que realmente cresce porque a demanda é muito grande. E hoje a gente sabe que filho, principalmente quem está agora na gestação, quem está recém papai e mamãe agora novo, primeira viagem, sabe que as demandas são muito altas, as dúvidas são muito grandes e a gente já não tem mais filho como antigamente, que era de todo jeito, né? E as demandas cresceram, o adoecimento cresceu, né? A sociedade mudou e realmente a gente ter uma profissional da sua envergadura para contar aqui pertinho na região é muito bom, sem precisar ir em João Pessoa ou em Campina Grande ou em Natal, Recife, enfim, tá aqui perto da gente. Obrigado, Flávia, seja bem-vinda, sucesso, que Deus te abençoe e que nós possamos ter muitos anos de parceria para contar lindas histórias de pessoas que encontraram o caminho e a felicidade. Eu que agradeço, Rafael, pelo espaço, a você, a todos os que fazem o Correio da Manhã e a Guarabira FM, a Josilene também, que articulou tudo. Então, muito obrigada pelo espaço e estou pronta para atender os pequenos de Guarabira. Muito bem, pequenos, Celine, todo mundo convidado. De Guarabira e região, E né? região, exatamente, Guarabira e região, porque a gente tem essa ligação com a região. Martins, é contigo. Muito bem, Rafael. Já no término, né, do Conexão Regional, a gente tem aqui o Rutinho. Vamos deixar o espaço para Rutinho, né, falar sobre o varejão dos calçados. Porque quem entende